Um casal vindo do interior de Minas para Belo Horizonte passa por um drama e é um drama mesmo. Esse casal é pai de uma criança de 3 anos. Esse menino esteve aqui conosco na Band e se você ouvisse, você ficaria penalizado como todos nós ficamos. Esse menino, depois de uma cirurgia, sofreu sequelas que o impedem de se locomover. Ele não fala, alimenta-se por sonda e respira por traqueostomia. A família está acusando o hospital que fez a cirurgia de ter cometido um erro médico durante uma operação que foi necessária para sanar o problema do menino. Daniel Fabres, nosso repórter, conferiu esse assunto e você confere agora na tela do Minas Urgente. Rui não anda, não fala e só se alimenta por meio de sonda. Até 1 ano e meio de idade, o garoto não apresentava problemas. Foi quando uma infecção urinária, diagnosticada na cidade de Pocrane, no Vale do Rio Doce, onde os pais dele vivem, mudou a vida do garoto. Os médicos achou melhor que a gente viesse para Belo Horizonte, para ser diagnosticado de uma forma assim, mais esclarecida. Na capital foram realizados vários exames e, segundo o pai de Rui, os médicos constataram que o garoto tinha câncer na bexiga. Em janeiro deste ano foi realizada uma cirurgia para a retirada total do órgão. Mas a saúde de Rui já estava comprometida bem antes. Ainda de acordo com a família, não houve um procedimento correto para a coleta de material para exames. Haveria uma possibilidade de ter sido feita intracanal urinária, essa coleta desse material, e não da forma que foi feita. A família aponta erro médico, que deixou o garoto com sequelas neurológicas. O pai, lavrador desempregado, e a mãe, dona de casa, deixaram um casal de filhos mais velhos no interior, com os avós, e tentam, em Belo Horizonte, sobreviver. Estou enfrentando o metrô lotado com ele, igual uma sardinha, espremido no meio do povo. Tem que andar a pé com ele, tem que andar uns 30 minutos para chegar no hospital. Então está sendo muito difícil. O pai de Rui entrou na justiça para ter a cobertura das despesas, cerca de R$ 1.300 por mês. Mas, segundo o advogado especialista em área de saúde, o caminho deveria ser outro. Existe aí um crime a ser apurado, a polícia tem que entrar. Por isso que eu estou pedindo ao pai para procurar imediatamente o Ministério Público, é o que nós vamos fazer, e fazer com que a polícia adentre no caso e, né, na reparação que os pais já estão movendo pela Defensoria Pública, é pedir imediatamente uma tutela liminar para os tratamentos todinho que o Estado tem que pagar, porque ele foi feito o tratamento através do SUS. O SUS é corresponsável nesse tratamento aí agora. A nossa produção entrou em contato com o hospital que fez a cirurgia. Rapidamente a resposta deles. Em resposta à solicitação, o Hospital da Baleia esclarece que o paciente apresenta um quadro natural de elevada gravidade, estando submetido ao tratamento de oncologia pediátrica e cirurgia oncológica. O quadro de saúde da criança exigiu internação por um longo período na unidade de terapia intensiva. Podemos afirmar que, assim como os mais de 500 mil procedimentos realizados por ano, o Hospital da Baleia faz todos os esforços possíveis e imagináveis para preservar a integridade do paciente infantil, tanto nas questões ligadas aos procedimentos terapêuticos, quanto às ações de humanização e da dignidade da figura humana. Gostaria até que se pusesse um pedaço dessa nota aí no ar para ver como é que nós estamos lendo exatamente a íntegra do que está aqui na nota do Hospital da Baleia. O hospital esclarece ainda que a criança teve acompanhamento exclusivo da mãe e do avô paterno ao longo do processo e do agravamento do caso, tendo o pai se apresentado somente na fase final, com a evolução da patologia. Informamos ainda que todos os documentos e procedimentos de autorização dos responsáveis foram assinados somente pela mãe e pela avó, e o avô, aliás, do paciente. Após o desenvolvimento do processo para o quadro atual, é que o pai da criança se fez mais presente, tornando-se agressivo com funcionários e médicos do hospital, com ameaças de retaliação e inclusive desligamento de aparelhos de outros pacientes da UTI. Diante da dificuldade em estabelecer comunicação com o pai da criança e da conduta de risco para os pacientes e colaboradores, o Baleia optou por buscar apoio da segurança pública, registrando um boletim de ocorrência contra o cidadão. O documento se encontra em nosso poder e está à disposição. Destacamos ainda que o Hospital da Baleia possui setor de ouvidoria, cuja finalidade é receber reclamações de pacientes e de acompanhantes com vistas à permanente melhoria dos processos e que, nesse caso, nem a ouvidoria nem outra instância de apoio foi anteriormente procurada pelo reclamante. Por fim, informamos que atualmente o Hospital da Baleia é o maior prestador filantrópico de serviços do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais, proporcionalmente ao número de leitos. É um tradicional e inequívoco defensor da saúde, estando à disposição da população mineira para atuar em procedimentos de média e alta complexidade. Na expectativa de que esses esclarecimentos tragam informações necessárias ao correto entendimento do fato, agradecemos e nos colocamos à disposição Paulo Carvalho, gerente de Relações Institucionais da Fundação Benjamin Guimarães do Hospital da Baleia.
Doutor Paulo, vou respeitar a sua informação aqui. Inclusive, se o pai dessa criança se porta de maneira inadequada, ameaçando funcionários, ameaçando outros pacientes, isso deve ser apurado. Mas eu conversei com o pai dessa criança. Eles moram onde mesmo, Felipe? Só para lembrar aqui. É uma cidade perto de Manhuaçu. São mais de 400... Como é que é? Pocrane, está me dizendo aqui a Aline, Pocrane. Pocrane é o nome da cidade que eles moram, perto de Manhuaçu. São mais de 400 quilômetros para vir a Belo Horizonte. Esse pai tem mais 2 filhos lá. Tem uma menina de 9 e um menino de 5, que ficam em casa enquanto eles vêm. Eles vêm a Belo Horizonte num ônibus com essa criança. Eles estão mudando para Belo Horizonte agora por causa do tratamento dessa criança. E deixando os 2, inclusive o menino que fica lá, está cobrando do pai a ausência. Doutor Paulo, a sua nota é quase correta na redação. Porém, é incorreta no fato, doutor Paulo. Doutor Paulo, a sua nota não esclarece em momento nenhum o caso clínico que esse menino está passando. O senhor aborda no primeiro parágrafo rapidamente, depois não fala mais nada. O Hospital da Baleia tem que se pronunciar agora sob o ponto de vista clínico. O que é que aconteceu? Por que esse desastre? Por que lesar a vida de uma criança dessa forma e envolver toda a família? Ou então até dizer que não foi um erro, apurar-se que não houve o erro, mas é preciso que o hospital se exponha. Agora o hospital vai e coloca o pai do menino como responsável por tudo? Um lavrador desempregado? Doutor Paulo, o respeito absoluto ao seu trabalho sempre continuará existindo, mas essa nota não faz justiça à importância que sabemos que tem o Hospital da Baleia. Nós vamos fazer uma matéria na casa deles, dessa família, para mostrar como é que é dura a vida, o dia a dia dessa família. 3 filhos, esse é o menor deles, 3 anos, tem uma menina de 9, um menino de 5 e ele de 3 anos. Esse incidente transformou para pior a vida de uma família. E o Hospital da Baleia tem que dizer por quê. Explicar à família e à sociedade o porquê desse acontecimento. Eu tenho certeza que a tradição de lisura do Hospital da Baleia vai aparecer. E eles falarão com clareza sobre o que está acontecendo. Não uma nota como essa. Uma nota onde pretende se jogar a culpa, a responsabilidade sobre o pai do menino, me desculpe, mas não pode ser séria.